Eu quero falar desse cidadão chamado Rodrigo José Pereira Lima. Essa bosta desse árbitro que é bajulado pela CBF, e isso tem que ser falado. Foi eleito o melhor árbitro só se for de Marte, que esse cara é melhor árbitro em algum lugar. O que ele fez ontem foi um assassinato ao jogo Corinthians e Flamengo. Ele assassinou o espetáculo. Ele acabou com o jogo. Sabe com o que ele acabou? Com a irresponsabilidade dele e com a personalidade que ele finge ter, mas na verdade é que ele não entende nada de futebol. Esse senhor ter visto expulsão do Everton Araújo num lance de jogo total, nem amarelo eu daria pro Everton Araújo. Nem amarelo eu daria. Todos os comentaristas eu vi em todas as emissoras. Todos ficaram assustados com a decisão desse cidadão. Todos, quando foi pro VAR, falaram, ele vai voltar atrás. Agora, claro que ele vai voltar. Agora ele não vai dar o vermelho. E esse senhor, essa bosta desse árbitro, que ele é muito ruim, e o pior de tudo, ele não é só ruim, ele é ruim com pose de bom. Sabe aquele cara que é horroroso e que faz pose, que se acha muito bom? É o caso do tal do Rodrigo José Pereira Lima. Aí eu digo pra você, se o torcedor do Flamengo quiser desconfiar do que ele quiser, ele pode. Ele pode. Porque o cara ir na bola, como o Everton Araújo foi na bola, sobrou o pé no tornozelo. É futebol, não é queimado que eles estão jogando em Itaquera. Não é aquela brincadeirinha de colégio. Não é peteca. Óbvio que ele vai na bola e pode resbalar, mas ele não tirou o calcanhar do chão. Ele vai na bola, ele toca na bola. E aí, esse cara, com a maior cara de pau possível, ele é chamado no VAR. A gente vai mostrar o áudio do VAR, porque a pouca vergonha, ela tem que ser toda mostrada. Toda a pouca vergonha tem que ser mostrada. Porque ele não errou só uma vez no jogo. Eu vou falar os outros erros ainda, porque aí eu vou querer ver. Agora é a hora da CBF mostrar para quem gosta de futebol que realmente a arbitragem vai ser profissionalizada. Porque se vier com o discursinho de profissionalização da arbitragem e esse senhor não for punido com rigor, acaba a credibilidade da profissionalização de arbitragem que a CBF começou nesse ano. Acaba, porque um dos pontos citados foi o árbitro que errar feio vai pra geladeira, vai ser punido. Então eu tô louco pra ver o que vai acontecer com esse senhor, que ele anda assim no campo, ó. Ele parece um pombo no campo. Aí ele bota a cabecinha pra cima, aí ele faz pose e ele é ruim. Ele é péssimo, péssimo. O Rodrigo José Pereira de Lima. Pra mim, e eu sei que muitos vão querer me xingar por isso, e eu tô cagando, esse foi o erro escandaloso do jogo. Esse erro foi escandaloso. E ele acabou com o jogo. A partir do momento que o Rodrigo José Pereira Lima quis acabar com o jogo acabou. Porque ele deixa o Flamengo com 1 a menos, de uma forma bizarra. Ele faz o Flamengo parar de jogar, um jogo que era bom, um jogo que tava legal de assistir,
E aí vira aquele jogo, Flamengo tentando segurar a bola, Flamengo tentando se defender, Corinthians também sem criar muita coisa porque o Flamengo não deixava, graças a quem? Ao homem que assassinou a partida, Rodrigo José Pereira Lima. Aí, como se não bastasse, né, esse escândalo que ele fez expulsando o Everton Araújo, e a gente vai mostrar aqui o áudio do VAR, tentaram convencê-lo da merda que ele fez. Tentaram dizer pra ele, meu amigo, vem ver a merda que você tá fazendo. Mas ele quis continuar cagando. A gente tem que respeitar. Se alguém tá cagando, você diz, não caga aí, não é lugar pra você cagar, mas ele quer continuar cagando, infelizmente ele pode. Ele continuou fazendo a merda dele. E aí, quando ele começou, foi igual aquela merda de cavalo, sabe? Que ela não para de sair. Quando você vai na fazenda, você vê o cavalinho, ele não para de cagar. Aí depois disso, né? Ele não expulsa o Gabriel Paulista, que assumiu que deixou o braço na cara do Jorginho, e é nítido o movimento na jogada, que ele joga o braço na cara do Jorginho, e também ele não dá o pênalti, que foi pênalti no André, jogador do Corinthians, cometido pelo Ayrton Lucas, porque ele precisava compensar. Ele tinha que compensar depois da bosta que ele fez. Ou seja, no mesmo jogo, esse senhor que a CBF teve a coragem de eleger como o melhor árbitro do Brasileirão passado, que eu acho ele muito ruim, no mesmo jogo ele cometeu 3 erros graves. Então, se um árbitro comete 3 erros graves num jogo, se ele acaba com o espetáculo e se ele não for punido depois disso, aí, CBF, nós podemos dizer que a profissionalização da arbitragem, tão planejada pela entidade, ela acabou. Acabou a credibilidade, todo mundo vai passar a achar que a arbitragem não mudou nada, porque o que se viu ontem em Itaquera foi um escândalo, foi uma vergonha de arbitragem. Repito, Rodrigo José Pereira Lima assassinou o espetáculo. Ele conseguiu acabar com o jogo Corinthians e Flamengo em Itaquera. Se esse cara não for punido, Flávio Prado, e a gente vai mostrar o VAR, para mim, a profissionalização de arbitragem da CBF vai por água abaixo. Flávio Prado. Boa tarde, pilhado. Bom, concordo com alguma coisa do que você falou, mas não literalmente. Por exemplo, a expulsão do Everton Araújo, realmente eu também não expulsaria. Achei que era um lance para cartão amarelo. Ele não ergue o pé, ele faz uma jogada reta, não é uma entrada lateral, que é considerada cartão vermelho automaticamente. Então, acho que ele errou e não teria expulsado o Everton Araújo, não. E a partir dali ele começa a dar uma segurada no jogo, começa a ficar claramente, né, com certos temores e tal, vai pisando em ovos. Agora, não daria o pênalti para o Corinthians e não teria marcado a falta do Gabriel Paulista. Achei que foi um lance normal de movimento de braço, ele se abaixa, vai pedir desculpas e para por aí. E o pênalti para o Corinthians eu também não teria marcado. Mas, sem dúvida, o lance do cartão, quando ele expulsa o Everton, ele comete um erro, e isso mexe com o jogo. Agora, eu não desgosto quando o cara contraria o VAR, não. Mesmo que seja errado, eu acho que vale a pena o cara contrariar, porque só tinha... O VAR é um dos mais incompetentes que nós temos, né? Então, errou... Mas aí você quer dizer que você gosta de gente burra? Não. A pessoa vai na televisão, ela vê que ela errou e ela não volta atrás? É que ele não achou que errou, ele continuou achando que aquilo era um lance para cartão. Mas não tem como, Flávio, então ele não pode ser árbitro. Bom, se ele vê esse lance na televisão
e ele acha que aquilo ali é para expulsar, ele não pode ser... Tá bom, é um lance que realmente eu também não teria, concordo, eu não teria expulsado também, mas ele viu da mesma forma que ele viu no campo, e eu prefiro isso do que ser banana de VAR, isso sem dúvida, e mais ainda sendo o Railway, né, que é horrível, mas você tem razão, nesse lance ele erra, e nos outros eu não acho não, acho que o pênalti do André não foi, e o lance do Jorginho, ele faz um circo, demora para cair e tal, mas realmente a mão do Gabriel bate no rosto dele, mas para mim o lance é totalmente involuntário, só que houve um prejuízo para a partida, porque depois desse lance do Everton Araújo há um outro ritmo, né, no jogo, então realmente foi uma pena, mas normal, acho que foi um resultado normal, e o Flamengo segurou-se com 10 jogadores, foi um jogo legal, o começo do jogo foi bem legal, e acho que a arbitragem, ela teve uma influência nesse lance, mas não considero tão grave quanto você está considerando, não. Você não considera grave? Você acabou de dizer que o cara teve uma expulsão inexistente, com um time que estava bem no jogo e que disputa a liderança do campeonato. É bom de deixar isso claro. Flamengo e Palmeiras brigando pela liderança do campeonato. Pelo título. Vai um árbitro, inventa uma expulsão de um jogador do Flamengo num jogo que decide liderança de campeonato. E não é grave? Não. Como que isso não é grave? Então o que é grave? Eu disse não é tão grave quanto você colocou. Acho que foi um erro importante do jogo, que muda inclusive o comportamento dele depois disso, mas aí é que você acrescentou os dois outros erros que eu não concordo. Acho que não foram erros. Então não foi uma coisa assim, ele interfere no jogo. Mas só a expulsão já é grave, certo? Claro que sim, é um erro importante. Claro que é um erro importante. Mas ele manteve a visão dele Aí é o tipo da tal da reciclagem. Ó, esse tipo de entrada não é assim. Eu também não daria, como te falei, não é lateral, não é uma entrada com pé alto, é uma entrada que não é compatível com o cartão vermelho. O cartão amarelo lhe bastava e talvez nem amarelo. Foi uma entrada firme, mas sem nada demais. E parou por aí. Para mim, parou por aí o tipo de erro que ele cometeu. Mas sim, teve influência no jogo. Claro que teve influência. Dizer que não seria besteira. Claro que teve influência. Ô Flávio, eu vou até ilustrar aqui, tá? Vamos botar aí o lance. Porque, cara, eu não acho nem pra amarelo. Eu não achei o lance nem forte. Eu juro. Eu talvez não desse amarelo também. Travar a bola. Olha aí, ó. Vamos ilustrar aí, ó. Olha só, ele vai com o pé de lado pra dar um corte no jogador do Corinthians. Ele vai na bola. Contanto que a bola sobra do jeito que ele queria. Pra dar o ataque pro Flamengo, não tem maldade nenhuma. E ó, agora. Ele tá com o calcanhar no chão. Isso foi o que os árbitros, comentaristas deram como a explicação. Ele não tira o calcanhar do chão. Ele não vai por cima. Aí diz, mas o pé dele toca o do Corinthians. Porra, a gente então vai jogar peteca. É claro que em disputa de bola às vezes vai sobrar, mas não teve maldade, não teve força desproporcional. Isso aí não é nem para amarelo, gente. E essa desgraça de árbitro, ele conseguiu dar vermelho num lance desse, Não, tá errado. Tá errado, concordo com você. Tá errado. Ele erra, sim, ele erra. E o Bidon, claro, aproveita, né? Se joga, faz todo o carnaval, tá dentro do negócio. Mas realmente, ó, ele tá no chão, vai na bola, fica com a bola. Poderia não dar nem amarelo, concordo plenamente. É um lance normal. Bruno Prado e Fábio Piperno. A gente está ilustrando aí o lance, depois eu vou colocar os outros. Eu discordo do Flávio, eu acho que ele errou nos 3, tá? Eu acho que ele errou nos 3. Mas concordo com o Flávio que esse lance já seria um absurdo. Porque ele prejudica um time que está brigando pela liderança do campeonato, que está numa boa fase, né? Num jogo que estava bom, ele acabou com o jogo. O jogo estava bom, o árbitro fez questão de acabar com a partida. A gente vai botar aí na tela... Bruno Prado, porque eu sei que vai gerar muito rebuliço. Pra mim, nem falta foi. Eu vendo esse lance, quanto mais vezes eu vejo, mais eu fico assim, abismado com a marcação desse cara. Olha, ele vai na bola, ele tá com o pé de lado. Ele trava a bola pra fazer exatamente o que ele queria. Ganhar a disputa e continuar o ataque do Flamengo. Olha aí, ó. Olha isso, cara. Me desculpa, tem o toque? Tem. Mas esse pulo ridículo que o Bidon dá também,
Pelo amor de Deus, olha isso, cara. Ele vai com o pé de lado. Não dá, cara. Pra mim nem falta foi, Bruno Prado. Bom, boa tarde a todos. Eu acho que o pênalti do Corinthians não foi e acho que não tinha que... O Gabriel Paulista foi totalmente